Olá, paz de Jesus a todos os irmãos em Cristo. Hoje a palavra que Deus tem para nós se encontra em Salmos capítulo 107, versículo 1 até o versículo 21. Deus salva de todas as tribulações. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfaleciam neles a sua alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor, porque sua bondade por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. De modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Deus os livrou de suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou os trancos de ferro, os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades. Serão afligidos, a sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Amém. Prezados irmãos em Cristo, que palavra linda, maravilhosa que o Senhor nos dá neste dia de sábado. É muito bom podermos ouvirmos, só de termos essa oportunidade da gente estar ouvindo a palavra de Deus, poder falar sem uso de nenhum aparelho, já é uma dádiva de Deus muito grande. Vivemos em tempos muito difíceis, em tempos de guerra, onde o inimigo é invisível. Vivemos em plena uma pandemia, onde estamos aí muitos ansiosos, temerosos, por conta de um vírus, Covid-19. Mas o que a palavra de Deus vem nos dizer é que se o Senhor, Ele estraçalha portões de ferro, Ele mata a nossa sede. E quantas das vezes, às vezes por conta dessa pandemia, o maior temor das pessoas é a questão da alimentação, de ficar sem alimento, ficar sem bebidas, é a questão da sua água potável ou do leite para as crianças.
E nessa palavra de hoje, Deus vem nos falar sobre Ele mata a nossa sede, Ele nos supre com os seus alimentos. Então, muitas das vezes, nossa confiança é muito limitada em Deus. Nós confiamos, entregamos os nossos pedidos, as nossas petições, as nossas preces a Deus, e assim que ligamos a televisão, nosso mundo já desestabiliza. É como aquela oração que fizemos pela manhã assim que acordamos, ao passar 30 minutos ou 20 minutos ou menos, assim que acessamos as redes sociais, vimos alguns noticiários, ou dentro do próprio país ou fora, ou a quantidade de pessoas que foram a óbitos, é como se esquecêssemos de tudo que havíamos entregado nas mãos de Deus. E Deus é este que não se esquece das nossas petições. O tempo pode passar, nós podemos nos esquecer do que nós pedimos a Deus. Se aquilo for do agrado dele, com certeza Ele vai nos entregar em mãos. E o que nós precisamos para esses tempos difíceis é confiar mais em Deus. Deixar menos os noticiários e nos refugiarmos mais para Deus. Quando bater o temor, quando bater a angústia, porque isso nos bate, nós somos humanos. Se a gente falar que nós não temos medo de perder os nossos entes queridos, nós estamos mentindo. Talvez este seja um dos maiores medos, de perder os nossos entes queridos, de perder, porque muitas das vezes os planos, tudo que a gente já tinha feito para esse ano de 2020, já era, né? Muitos já engavetaram e a única coisa que a gente espera é que esteja vivo. Mas quantas pessoas nos dias de hoje estão mortos em vida? Estão vivendo uma vida vegetativa. Olham a beleza das coisas, mas não sabem apreciar, não enxergam. Talvez a maior fome do ser humano está dentro de si mesmo. Não está apenas ali a questão abdominal, mas está na alma. Sede do Espírito Santo de Deus, fome de Deus, estamos sedentos de Deus. No tempo, por quê? Deus é o mesmo que fez o mar vermelho se abrir, o mesmo que fez Lázaro se ressuscitar, é o mesmo. Jesus é o mesmo, Jesus não mudou. O que temos que aprimorar é a nossa fé. As tribulações vêm. Jesus não disse que seria fácil, mas ele disse que se estivéssemos com ele, nosso fardo seria suave, leve. O que nós precisamos ter é nos agarrar mais em Deus. Se tivermos que chorar, que possamos chorar nos pés de Deus. É Ele que pode nos socorrer em momentos desses. Lógico que devemos confiar, devemos nos ajudar uns aos outros, devemos ser solidários. Quantas pessoas nos dias de hoje têm passado fome, fome material mesmo? Porque muitas das vezes, se a pessoa está em fome material, não tem como. Às vezes ela não consegue nem orar. Nós somos seres humanos, nós temos a carne, mas também nós temos o espírito. Então, nós temos que estar em equilíbrio com os dois. Então, devemos ser solidários, sim. Ajudar nossos irmãos, sem necessidade de ficar mostrando para as pessoas que ajudamos, porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Apenas aquele que está lá no céu, Deus, e que está aqui comigo, está aí com você agora, nesse momento, a todo instante, Ele sim vê nossas ações, é Deus que sonda os nossos corações, é Deus que sabe das nossas necessidades. Então, em nossas orações, vamos pedir a Deus que nos dê o necessário dele. Um pai, uma mãe, sabe muito bem o que o filho precisa. Uma mãe e um pai sabe quando o filho está com medo. Muitas das vezes, o que nós precisamos é do colo de Deus, para que possamos nos sentir seguros neste mundo onde há tanta violência, onde acontece tantas atrocidades, onde somos
Muitas das vezes nossos planos, nossos sonhos são derrubados. Por quê? Por algo invisível, como vivemos aí. Mas o que nós precisamos decretar é que quem está no nosso controle, o controle da nossa vida é Deus. É Ele que nos guarda, é Ele que nos guia. E que possamos depositar a nossa fé em Deus. Sempre quando passarmos por momentos muito difíceis, que possamos refletir como se fosse um momento de tempestade, onde as nuvens estão muito escuras, e isso muitas das vezes nos causa pânico de vir uma chuva muito pesada, e muitas das vezes vir torrentes de água, enchentes, e inundar as casas e perdermos tudo, e isso se torna um pânico. É isso que estamos vivenciando. E com o passar dos tempos, nós vemos que aquelas nuvens muito escuras, aos poucos vão se dissipando, e as nuvens claras vão chegando, e o que vem do céu é uma chuva límpida, uma chuva que vai irrigar a terra, vai fazer com que as plantas secas venham a brotar e venham tornar mais vida para o meio. E, infelizmente, em todas as nossas provações, nós temos que tirar o lado negativo e o lado positivo. O lado negativo desta pandemia é que muitas vidas, muitos irmãos em Cristo tiveram suas vidas ceifadas, muitos sonhos, planos que foram destruídos, muitas famílias se encontram desoladas. Isso tudo é muito triste, muito triste. Não é a questão de índice estatístico de falar em tal país morreu menos, em tal país morreu mais, porque uma vida que se perde, uma só que se perde, já foi um desastre total. Para quem? Para aquela mãe que às vezes perdeu seu filho, para aquele esposo que perdeu sua esposa, ou vice-versa. Então, devemos pensar. E o lado positivo? O lado positivo que nunca se viu em um mundo onde viessem a buscar a Deus, onde passasse nas ruas caminhões, os carros, falando da palavra de Deus, e as pessoas fossem ajoelhar, se prostrarem para o único que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, que é Deus. Nunca se ouviu, nunca se viu nos prédios das grandes cidades, das grandes metrópoles, de condomínios fechados, colocando hino e todos prostrarem à medida daquela melodia e as suas petições indo direto ao trono de Deus. Então, muitas provações vêm para quê? Para nos achegarmos mais a Deus. Nesse mundo não adianta a pessoa ter muito dinheiro, ter casas luxuosas. Por quê? Se ela for tomada por uma enfermidade e for para um hospital e ela não ter capacidade para respirar, não conseguir respirar devido a um edema agudo de pulmão ou devido a outra complicação, principalmente aí causado pelo coronavírus, que vai adiantar ter tanto dinheiro, que vai adiantar aquela casa luxuosa. Não vai adiantar nada, nada. E depois que aquela vida se for, o que fica são os herdeiros brigando pela herança. Então, o que temos que fazer hoje é o quê? Pedirmos a Deus para estar com nós em todas as situações, e nós devemos pedir a Deus para que possa purificar a nossa mente, para que possa abrir a nossa visão espiritual, para que possamos entender que nós não somos dessa terra. Nós somos aqui passageiros, a nossa morada celestial é o céu. Para isso que Jesus morreu, ele se doou por nós, derramou seu sangue carmesim, para que eu e você ganhasse a vida eterna. E para ganhar a vida eterna, muitas das vezes nós temos o quê? Que morrer para muitas coisas do mundo que vem nos tirar do foco que é Deus. Então, que possamos refletir mais, que possamos ser solidários, que possamos entender que Deus é muito maior, que Deus tem o poder para tudo.
Mas Deus nos dá o livre-arbítrio e Deus, nos momentos de prova, Deus sonda a nossa fé. Que possamos ter mais fé. Que possamos decretar para todos que Deus, Ele é o autor e consumador de nossas vidas. E que tudo está nas mãos de nosso amado Deus. Que tenhamos fé, que tenhamos um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. E lembre-se, quando o pânico bater, entrega nas mãos de Deus, porque Ele conduzirá na melhor forma possível. Ele sondará o seu coração, te trará paz. E isso te basta. Nos momentos de pânico, a paz espiritual é a maior riqueza que você pode ter, que você e eu podemos ter. E que possamos viver hoje como se não tivesse o dia de amanhã. Porque, na verdade, a vida é uma dádiva de Deus. E isso, dinheiro nenhum compra. É Deus que nos deu. Então, a Ele consagramos tudo que nós temos. Nossa família, nossos planos, nossos projetos. Principalmente aquelas pessoas a quem amamos. E quando chegar o dia de Deus nos levar, que possamos estar em paz. Que possamos estar nos braços do Pai. Que tenhamos um abençoado dia. Fiquem todos na graça de Deus.